Bem-vindos de regresso aqui ao meu canal, que está parado há algum tempo, porque, para além do que vocês já sabem, porque isto supostamente há de ser o segundo vídeo desta série, mas eu estou grávida, e estou grávida há alguns meses já, mas este vídeo diz respeito ao meu relato do primeiro trimestre, que não foi assim muito agradável, tenho de ser sincera para já. E na realidade, olhem, eu estou vestida por casa porque esta minha gravidez tem sido toda ela assim muito chill e eu não queria vir para aqui tipo toda apraltada, porque na realidade eu não me senti com vontade nenhuma de me apraltar no primeiro trimestre e agora no segundo trimestre estou muito melhor, mas haverá um vídeo sobre isso também. Mas agora não me fazia sentido estar aqui a falar sobre o primeiro trimestre como eu tive no primeiro trimestre de uma maneira que, sei lá, parecia que não era muito real. Vai ser um vídeo sem grandes produções, é mesmo só para vos passar aquilo que eu senti no primeiro trimestre e, sei lá, querer ter convosco a conversa que eu gostava que tivessem tido comigo, porque eu senti-me muito sozinha no primeiro trimestre, não porque a minha família não me estava a acompanhar ou o meu marido não estava comigo ou dedicado, mas porque eu sinto que se fala muito pouco destes sintomas que existem no início da gravidez ou durante a gravidez e que é quase um tabu admitir que é complicado, é duro, é difícil e nem todas as mulheres podem gostar de estar grávidas porque realmente algumas não se sentem bem para isso. Eu acho que é muito complicado uma pessoa sentir-se mal e gostar de estar mal. Portanto, foi difícil, mas eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Vou adiantar também que, olha, tenham paciência comigo porque eu já não faço vídeos para o YouTube há algum tempo, então, pronto, tenham alguma fé que isto vai correr bem. Se eu disser alguma coisa que não faz sentido, perdoem-me. Tenho tudo aqui escrito no meu telemóvel, fiz aqui uma lista com, assim, os pontos principais para eu não me esquecer de nada. Vamos começar do início. Quando eu descobri que estava grávida no dia 16 de novembro, e nessa altura eu já estava mais ou menos de 3 semanas, ou seja, eu fui para a viagem Paris, Bruges e Disney, já estava grávida, mas não sabia. Então eu andei a modos que quis chocalhar esta criança lá pelas atrações e pelas diversões da Disney e não fazia a mínima ideia que poderia estar grávida. O que é certo é que eu sentia, parecia que um certo receio em andar em algumas atrações. Eu não sei se isto é sugestão ou era sugestão na altura, mas em algumas atrações da Disney, nomeadamente nas montanhas russas, vocês veem assim uns cartazes que dizem gestantes não são aconselhadas a andar. E eu ficava a olhar para aquele cartaz e ficava de género, se calhar eu não devia. Parecia que havia qualquer coisa em mim que me avisava do género, olha, tem atenção, se calhar é melhor não ir. O que é certo é que eu fui, né? Porque eu pensei, bom, não sejas parva, isso também és tu que já estás a sonhar, então esquece isso. Esse foi assim dos primeiros pensamentos que eu tive antes de ter descoberto a gravidez. Depois, outra coisa que eu notei imenso era que eu enjoava facilmente em qualquer viagem que eu fizesse. Podia ser viagens de autocarro, de carro, era para mim um suplício. E eu senti logo isto muito na viagem. Portanto, naquela viagem que nós tínhamos de ir de Paris para Bruges, do centro de Paris para a Disney, pronto, tudo o que envolvia viagens assim mais, não longas, mas médio longo, vá. Era muito complicado para mim estar bem, porque eu ficava logo muito enjoada e não conseguia estar ao telemóvel, tinha de desapertar o botão das calças, não tolerava nada que me apertasse o estômago. Então eu também achei estranho, mas ao mesmo tempo pensei, não, ok, tu já enjoas por ti, portanto se calhar não é nada de outro mundo, pronto. Eu acabei por relativizar muito esses sintomas porque, pronto, estava de férias, tinha sempre um estímulo, tinha sempre qualquer coisa para me distrair desse pensamento, então, pronto. Fiquei enjoada algumas vezes nas viagens, tenho algumas fotos até que comprovam isso, eu tinha de ir sempre de olhos fechados, com o botão das calças aberto, sempre assim muito direita, ninguém me podia dizer nada. E pronto, eu acho que hoje, sabendo que estou grávida, eu percebo que isso já era um sintoma da gravidez, porque eu enjoo, mas não tão facilmente. Outra coisa que eu comecei a ter também era aquela sensação que é facilmente confundível com uma infecção urinária, que é vocês terem vontade
de ir fazer xixi, fazerem xixi e depois continuarem com vontade, sabem? E isso é um dos sintomas mais frequentes da infecção urinária. Então eu lá está, pensava também que poderia estar com uma infecção urinária, não estava, porque depois acabou por passar, mas era outro dos sintomas desta gravidez que eu não liguei. Depois de ter feito o teste, e eu fiz o teste, isso já foi explicado no vídeo anterior, portanto se não viram eu vou deixar aqui a playlist. Mas depois de ter feito o teste, ou seja, depois do dia 16 de novembro, passados uns dias eu comecei a ter sintomas mais óbvios. Como, por exemplo, a tensão mamária. A tensão mamária foi assim, aquilo que aconteceu ali a partir da quarta, quinta semana. Eu comecei a ter muita tensão mamária, ninguém me poderia mexer aqui. Eu já tinha avisado o Paulo, estás completamente interdita esta zona, não dá, porque para mim estava a ser mesmo muito complicado. Até mesmo a água no banho, tipo, fazia-me imensa confusão, estava a ser mesmo difícil e era doloroso mesmo. Eu sempre tive tanto o cabelo como a pele com tendência oleosa. Aliás, eu tinha de lavar o cabelo todos os dias porque ele ficava oleoso e não dava mesmo. Essa questão de cabelo de segundo dia é muito mais bonito, para mim nunca acontecia, porque realmente ele é muito oleoso e eu tinha de estar sempre a lavar. Mas eu senti que piorou bastante desde a primeira semana de gravidez, não é? Até mais ou menos à 12ª, 13ª semana. Portanto, acompanhou-me o primeiro trimestre todo, mas estava cada vez pior, era uma coisa por demais. Eu lavava o cabelo de manhã e ia lá à noite já estava oleoso. Também um bocadinho associado ao facto de eu estar constantemente deitada, isso pode ter piorado, mas mesmo a pele estava sempre oleosa, eu deixei de me maquilhar completamente, não valia a pena, tipo, tudo aquilo que eu punha no rosto parecia que derretia. Então eu senti mesmo que durante a gravidez, no início da gravidez, isso piorou exponencialmente. Entretanto, depois ao entrar no segundo trimestre as coisas melhoraram, mas deixemos isso para outro vídeo. E agora, malta, falando daqueles sintomas que me deixaram completamente KO e que há pessoas que falam disso, há outras pessoas que não falam disso. O que eu senti foi que ninguém falou de um sintoma que eu tive muito e que me incapacitou demais, que foi eu, a partir da 6ª semana até mais do segundo trimestre, eu tive uma inércia que era uma coisa parva. Eu nunca senti nada parecido com isto. Li alguns livros para perceber o que é que se passava, eu consegui perceber que tem muito a ver com a formação da placenta, com a formação dos primeiros estadios do bebê, porque realmente exige muito do corpo da mulher e há mulheres que têm essa sensação mais violenta, que foi o meu caso, e outras mulheres que não têm tanto. Mas eu realmente passei muito mal. Eu, para além dos enjoos, que também tive a partir dali da 6ª semana até ao final do primeiro trimestre, tive muitos enjoos. Eu, desde que me levantava até que me deitava, estava constantemente enjoada. Eu não vomitava. Eu, durante este tempo todo de gravidez, eu vomitei umas 3 vezes, que não é assim tanto, mas eu andava constantemente a sobreviver a Nausef, portanto ao medicamento do enjoo. Se eu não tivesse Nausef era um problema para mim. Eu não vomitei muito, mas realmente passava sempre o dia muito enjoada. E o que me acontecia mais era que eu tinha mais enjoos à noite, portanto aquela história do enjoo matinal, comigo não foi tanto matinal, foi mais noturno. À noite, quando me deitava, era quando eu sofria mais e era muito difícil para mim adormecer porque eu estava constantemente enjoada. Portanto, em relação aos enjoos, eu também fiquei um bocadinho desiludida porque, sei lá, nós vemos aqueles filmes e vemos as novelas e, sei lá, a pessoa está grávida, vomita uma vez de manhã e pronto, acaba, não está mais enjoada, acabou. A verdade é que quando eu vomitava sentia-me muito mais aliviada, sim, é certo, mas eu passado uns tempos, umas horas, eu voltava a ficar enjoada outra vez. Portanto, é um enjoo que me acometia durante o dia todo. Havia fases, eu notava que ficava mais enjoada, por exemplo, quando tinha fome, quando começava a ter fome, comia e ficava um bocado melhor, mas depois havia vezes em que eu comia, mas ficava enjoada na mesma por causa do que eu comia. Portanto, tinha ali um alívio de uma horinha, ou 45 minutos, mas depois voltava outra vez a ficar enjoada. A partir da semana 6 até à semana 12, comecei a ter também uma certa inércia, labilidade emocional,
uma coisa muito, muito estranha que eu nunca tinha sentido e que foi muito complicado para mim fazer a associação entre ok, isto está a acontecer porque eu estou grávida, não é porque eu estou doente. A partir da semana 6 eu posso-vos dizer que eu não conseguia sair da cama. Eu estava de uma maneira que não havia nada que me tirasse da cama, sabem? Tipo, não havia nada que me interessasse fazer, nada que eu tivesse, que eu pensasse, sim, eu estou mesmo entusiasmada para fazer isto. E não era só associada ao cansaço, era também associada à falta de motivação. Eu estava muito desmotivada e eu não conseguia perceber porquê, eu não conseguia entender o que é que se passava comigo. Muita gente falava do cansaço e do sono, de ter muita dificuldade em acordar de manhã, pronto, enfim, de dormir muito durante o dia, e eu não tive propriamente isso. O que eu mais sentia era muita dificuldade e muita falta de vontade de fazer seja o que for. Eu tive pá, aí uns 2 meses parada no Instagram, não conseguia fazer nada, eu não quis fazer desporto, eu não queria comer, pois era outra coisa que acabava por piorar o meu enjoo, era que eu não tinha vontade de me levantar e de ir fazer a refeição ou de mastigar a comida, fazia-me cansaço. Pensar, atender o telefone, falar, conversar, fazia-me ficar cansada, parecia que tudo para mim era um frete enorme. Muitas das vezes eu até me sabotava a mim própria porque eu ficava a pensar, gravidez não é doença, não tens de estar com estas coisas, levanta-te e vai fazer as coisas. E muitas das vezes quase que me sentia culpada por me estar a sentir assim, quando eu não tinha culpa nenhuma, não é? Simplesmente aquilo estava-me a acontecer, e há mulheres que sentem isto de uma maneira mais violenta, que foi o meu caso. Hoje eu olho para trás e penso assim, como é que uma pessoa pode estar feliz se se sente mal? É óbvio que existe um propósito maravilhoso, que é o facto de estarmos a gerar uma criança, mas no meu caso, para mim, era muito difícil eu fazer essa associação de género, tu não estás doente, estás grávida. Eu não me sentia grávida, eu não sentia que fosse esse o propósito. Eu tive barriga só já para o 2º trimestre, eu não tinha nada, estava lisa completamente da minha vida. Vou deixar aqui algumas fotos também para vocês verem. Eu não conseguia comer, eu quando me levantava para ir comer eu tinha muita sensação de desmaio, ou seja, eu levantava-me, punha-me a fazer as coisas, passado um bocado eu tinha de me deitar no chão com as pernas para cima, porque eu sentia que a minha tensão estava a baixar imenso, e então que ia desmaiar. E eu fazia tudo que eram tarefas que eu tinha para fazer em casa, sei lá, arrumar a casa ou cozinhar ou o que seja, eu tinha de fazer por fases. E era constantemente interrompida por esta necessidade de me deitar com as pernas para cima para tentar restabelecer ali a tensão, porque era isso, ok, para o lado de desmaio. E para mim foi muito complicado continuar a pensar, não é? Porque eu não via nada, não sentia nada, era óbvio que eu ia às consultas e via o bebê através do monitor, mas para mim tudo era muito platónico. E eu sei que há mulheres que sentem logo aquele clique a partir do momento em que ouvem o batimento cardíaco, a partir do momento em que veem tipo o bebê no monitor, né, das ecos e assim. Eu não tive esse clique. Esse clique não aconteceu no 1º trimestre, ok, malta? E está tudo bem com isso, eu já fiz as minhas pazes com isso, eu sinto que hoje já estou super feliz com a gravidez, mas no início não fiquei. Eu queria, foi uma gravidez que foi desejada, obviamente, mas eu não estava feliz porque parecia que estava constantemente doente. Eu sei que isto para muita gente é difícil de compreender porque não passam pelo mesmo, mas eu tenho a certeza que quem quer que seja que tenha passado por isto perceba o quanto às vezes é difícil nós estarmos felizes quando tudo aquilo que sentimos é mal-estar. Como eu não me sentia segura ao estar em casa sozinha porque tinha muito esta sensação de desmaio, a minha mãe começou a vir para aqui para casa comigo para me fazer as coisas porque eu não estava capaz. Eu sei que isto para muita gente é de género, oh meu Deus, tanta frescura, tanta mariquice, até vai a mãe lá para casa, mas eu estava numa fase em que eu não conseguia fazer nada. Então a senhora, minha mãe, veio para cá, muito querida, até chegou a dormir aqui comigo algumas noites porque o Paulo faz turnos e havia noites em que ele tinha de ir trabalhar e eu ficava sozinha em casa. E isso foi uma grande ajuda, portanto esse apoio foi muito bom. A minha sogra fez litros e litros e litros de sopa, porque eu tive desejo de sopa a toda a hora, ainda tenho, sopa tem sido assim o alimento-chave da minha gravidez. Eu queria dizer, no fundo, que se desse lado está alguma mulher grávida e que tem estes sintomas de falta de vontade, inércia, alguma labilidade emocional, porque depois o que eu sentia era, não estava triste por estar grávida, não era nada disso, eu estava frustrada porque não conseguia fazer
nada. E isso é algo que mexe muito com o meu bem-estar. E então eu comecei a sentir-me muito frustrada com o facto de não ter energia para fazer a minha vida normal, pronto, aquilo que eu fazia, estão a perceber? Isso foi o mais complicado de gerir, foi essa frustração. Em relação a desejos alimentares, eu tenho desejo constante de sopa e de fruta e de McDonald's. Pronto, malta, não sei o que é que eu hei de pensar acerca disto, mas é isso maioritariamente que eu sinto, é desejo dessas três coisas. E é um bocado estranho. Sopa e fruta não, porque eu realmente gosto muito, são alimentos que eu já, sem estar grávida, sou muito adepta, mas o Mac foi uma surpresa porque eu não ligava nenhuma à Mac, mas agora não consigo não pensar nas batatas fritas do Mac e nos hambúrgueres, pronto, eu não sei porquê. Em relação às questões alimentares, eu também comecei a ter vontade de comer mais carne. Carnes vermelhas, então, tem sido muito complicado controlar a ingestão porque eu já não comia quase nada e agora parece que o corpo pede, estão a perceber? E leite também, eu comecei a beber leite, outra vez, leite de vaca, porque eu já não bebia. E acho que é isso. Eu não quero que este vídeo fique muito extenso, mas também não quero estar a perder nenhuma informação, porque eu sei que isto pode ser uma altura muito solitária para as mulheres, porque a maioria das mulheres com quem eu me cruzei ou que eu seguia estavam a levar a sua vida normal, estavam super bem, a fazer exercício físico, a comerem super saudável e eu estava um caco. Eu havia alturas em que eu acordava, estava bem disposta, estava bué da contente, até mandava fotos ao Paulo para ele ver, olha Paulo, já estou melhor e não sei o quê, passado um bocado já estava um caco outra vez. Fazia um esforço hérculeo para tomar as vitaminas e o Nausef, porque até isso parecia que me fazia mal-estar. É normal nós não estarmos felizes por estarmos a sentirmos mal. Nós podemos estar felizes por estarmos grávidas e ao mesmo tempo estarmos infelizes por estarmos a sentir mal. Permitam-se sentir o que quer que seja que vocês estão a sentir, sem culpas, sem dramas, sem exigências, entendem? E eu tive muita sorte porque aquele núcleo próximo, tanto a minha mãe como a minha sogra, nunca me fizeram sentir menos, nunca me fizeram sentir mal por eu estar menos bem ou por eu não estar a ter o início de gravidez que imaginava, que eu sonhava, porque na realidade eu romantizava tudo acerca da gravidez, então eu acho que houve uma certa desilusão no início porque eu não estava a contar com aqueles sintomas tão violentos, mas elas foram sempre muito, muito compreensivas comigo e disseram-me sempre que era normal, só que elas não sentiram isto. E para mim até foi muito... Hoje eu penso nisso e penso de género, nenhuma das duas sentiu aquilo que eu estava a sentir nas gravidezes delas, tanto a minha mãe como a minha sogra, e nenhuma delas me julgou ou me fez sentir mal por eu não estar como eu imaginava estar ou como elas estiveram, percebem? Porque eu sei que existe muita gente que julga e que diz que é frescura e que diz que é mimimi e que diz que é mariquice, e eu própria tive mais esse tipo de comportamento contra mim mesma do que as pessoas à minha volta. Então, nesse aspecto, eu sinto que tive muita sorte, que tenho muita sorte, mas se desse lado estiver uma mulher que está grávida e que as pessoas não compreendam, não tenham a mesma atitude, saibam que eu tenho essa atitude convosco e que é super normal, que há pessoas que passam mal, que há mulheres que passam mesmo mal. Eu fui uma delas e eu agora, quando fizer o relato do segundo trimestre, eu vou poder falar-vos que existe esperança ao fundo do túnel, porque eu muitas das vezes achava que eu ia ficar a gravidez toda a sentir-me mal. Portanto, não percam a esperança, não se deixem desesperar, aceitem o que estão a sentir e tentem aproveitar. Eu sei que é difícil porque sentimos-nos mal, não estamos bem dispostas e que às vezes é difícil estar feliz assim, mas aproveitem também essa fase, descansem, façam o que o corpo pede. Se o corpo pede para dormir, é para dormir. Se o corpo pede para sentar, é para sentar, para descansar, é para descansar. Respeitem mesmo o vosso corpo porque ele está a fazer o melhor que pode e é uma exigência fisiológica gigante para o corpo da mulher, portanto não duvidem disso. E é isso, malta. Para quem quer seguir mais de perto esta fase da minha vida e outras áreas que eu também vou abordando, acompanhem-me no Instagram, eu vou deixar por aqui o nome e os links lá em baixo. E nós vemos-nos então no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!